Hoje, dentro da proposta da hermenêutica filosófica, vamos conversar um pouco sobre a hermenêutica aristotélica, proposta até pelo grande hermeneuta contemporâneo, vamos dizer assim, o mentor da hermenêutica contemporânea filosófica, tá? Que é o Hans-Georg Gadamer. Hans-Georg Gadamer. Nós vamos abrir um texto, vamos ler o que Gadamer fala e depois vamos falar sobre esse assunto e expor algumas questões importantíssimas. Uma aula, um momento junto extraordinário para você começar a já nutrir, melhor dizendo, um desejo, uma ansiedade, um querer para tornar-se esse querer uma realidade e vir a fazer um curso de hermenêutica filosófica comigo, tá? Vir a fazer um curso de hermenêutica filosófica comigo, que, claro, o número está aí na tela, é só você entrar em contato e se matricular. Outra questão, como você está no espaço de uma plataforma, eu quero te pedir que você faça 3 coisas muito importantes por mim. Primeiro, se inscreva se não é inscrito. Segundo, divulgue o nosso espaço. Terceiro, dê o seu like e assista o conteúdo até o final. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos então ler o que Hans-Georg Gadamer fala sobre a atualidade da hermenêutica de Aristóteles, tá? Ele vai começar falando, Gadamer, que o próprio núcleo do problema hermenêutico é considerado a tradição. Como tal, ela deve ser então compreendida cada vez de um modo diferente, tá? Então, a partir do ponto de vista lógico, o que está em questão justamente é a relação entre o geral e o particular. Compreender passa a ser um caso especial da aplicação de algo geral a uma situação concreta e particular. Com isso, a ética aristotélica ganha especial relevância para nós. Sobre ela já falamos até nas nossas considerações introdutórias à teoria das ciências do espírito. Aí nós prosseguimos vendo agora que Gadamer está propondo que a importância da hermenêutica aristotélica a partir da sua ética, da sua ciência da moralidade, da sua visão do ser no integral, ela vai ter um sentido propulsor dentro do que concerne a tradição, porque Gadamer vai falar que a tradição ela alcança uma importância a partir do momento em que você começa a desenvolver uma compreensão de algo concreto a partir da sua visão geral, global, certo? A partir dos elementos que formam essa opinião, que formam esse pensamento, que formam essa realidade e que vão tornar esse elemento uma essência real e natural de um pensamento e de uma ideia proposta e até, para que não dizer, de uma própria teoria. Então, é dentro dessa proposta que surge a dimensão histórica. E é dentro dessa visão que Gadamer vai dizer que o problema hermenêutico nem sempre vai ser a sua dimensão histórica, ou seja, nem sempre vai estar ligado às questões de cunho histórico e que estão, claro, vinculadas à tradição, mas também vão se tratar diretamente do que a tradição, de uma forma apreciada corretamente, vai impor dentro da razão
e dentro até do desempenhar da atuação ética, moral, que tem o sentido de correto, de integral, de integridade, de justiça, de perfeição, não é? De andar de uma forma prudente, correta, não é? Que essa visão grega para moral e ética, oriunda do pensamento não só aristotélico, como também socrático e platônico, vai ter uma conexão, sim, com a hermenêutica, a partir do que é construído o pensamento dentro de uma visão de tradição e história, e dentro até de um transcorrer social, não é? Então ele vai falar, o Gandharma, que através de uma limitação que vai se impor ao intelectualismo socrático e platônico na questão do bem, certo? Aristóteles vai fundar a ética com uma disciplina autônoma e também metafísica, citando inclusive, ou até criticando em alguns momentos, a generalidade vazia da ideia platônica do bem, e contrapondo questões do humanamente bom, do humanamente perfeito, né? Que em alguns momentos ele se torna exagerado no equiparar da virtude e do saber. Tá? Então o saber ético do homem é a orexis, a aspiração, e a sua elaboração da atitude firme, que é o exis, já em seu nome, o conceito da ética, então, vai guardar uma relação com essa fundamentação aristotélica da arete no exercício e no ethos. Então, essas duas visões e percepções aristotélicas da interpretação e até da avaliação crítica de Aristóteles, as propostas que Platão emprega ao arete, e também não só o arete, mas o ethos, não é? É que vai se formando todo o sentido propulsor da ética aristotélica, como uma releitura da ética platonista, mas com uma ampliação e com algumas implementações e modificações dentro da proposta aristotélica, da ética aristotélica, que é o que Aristóteles compreende e tem de percepção de que é o correto para se propor de posicionamento do homem em meio à sociedade. Com isso, relacionando ou vinculando essa ética para a hermenêutica, Gandharma quer falar que é preciso pensar no posicionamento do homem concernente à sua aparência, à sua vivência, o seu olhar, o seu manifestar, o seu comunicar, o seu comportamento, a sua moral, a sua integridade, para também vir a interpretar o ser e começar a construir uma avaliação crítica do seu transitar existencial e da sua permanência e da sua efetivação em meio ao público. E aí o conjunto da ética para Gandharma humana, ela vai se distinguir essencialmente da natureza pelo fato de nela não atuarem simplesmente capacidades ou forças, mas que o homem vem a ser tal como veio a ser somente através do que faz e de como se comporta. Então isto significa, porém, sendo assim, que ele se comporta de uma maneira ou de uma forma determinada que Aristóteles opõe ao ethos, que seria a ética, o comportamento, e a physis, o físico, tá? O pensar físico.
que seria a sua posição ao seu gesticular, a sua manifestação, como sendo um âmbito que não é regido pela falta de regras. É verdade que não conhece as leis da natureza, mas conhece a mutabilidade e a regularidade limitada dos estatutos humanos e de suas formas de comportamento. Então, como eu já até falei anteriormente, a grande preocupação ou grande fator de atenção, de enfoque dentro da proposta do ethos aristotélico, que seria uma crítica ao ethos platônico, seria justamente uma forma de contrapor e construir um repensamento ético que não só vai ir ao encontro de uma manifestação do ser no seu contexto espacial, no seu contexto ambiental, no aspecto physis, mas também no seu sentido de comportamento, no aspecto ethos. E a partir do comportamento e da sua aparência e vivência, no contexto ambiente, posicionamento, é que vai se construindo uma interpretação partindo da essência para a tradição, para o ambiente, para a cultura e olhando, claro, sempre esse transitar histórico, mas não dentro de uma essência histórica, mas dentro de uma adaptação temporal. Certo? Uma outra questão também que eu gostaria de colocar aqui é que Gandamri vai falar que o problema do método, tá, está vamos voltar aqui. O problema do método está inteiramente determinado por seu objeto. Isto já era um postulado geral aristotélico. E para o que nos interessa, aqui valerá a pena considerar a relação especial entre ser ético e consciência ética, tal como Aristóteles a desenvolve em sua ética. Tá? Então, partindo desse princípio hermenêutico, de que o problema do método está inteiramente vinculado ao objeto ao qual ele está identificando, interpretando, avaliando e criticando e analisando, é que vai se construindo todo um postulado na visão aristotélica, na proposta aristotélica hermenêutica, aonde ocorre uma relação especial entre o ético e também a consciência ética, entre o ser ético, o ser que se posiciona, que tem uma visão de mundo proposta dentro do linear da moral, mas também tem uma consciência moldada pelo que é proposto para ele, que torna-se um fator propulsor para lhe conduzir a manifestações, interações, comunicações e realizações morais que sejam eficientes e evidenciem uma moralidade fecunda, uma moralidade produtiva, uma moralidade que seja realmente impactante, seria a proposta mais apreciável, ou até para avaliarmos o que quer falar Aristóteles. Então é claro que este não é o saber da ciência, tá? Mas nesse sentido, a limitação operada por Aristóteles entre saber ético da foreneses, tá, e o saber teórico da episteme é muito simples, sobretudo no que tange se levarmos em conta que para os gregos, tá, a ciência representada
pelo problema e pelo paradigma da matemática é um saber do inalterável. Então, dentro disto é que vai trabalhando Gadamer a partir desse vincular das ciências do espírito para também a proposta das ciências da lógica, que aí envolve a matemática, como uma construção pedagógica e didática do ser dentro do ambiente da Grécia, dos gregos, que vai ser um fator propulsor para uma hermenêutica das ciências do espírito, ou uma hermenêutica das ciências humanas, que não pode vir a ser formada somente na extração do ensinamento, mas na delimitação da construção do saber dentro do ser. Então é isso mais ou menos, e é dessa proposta que vai trabalhando, que vai encaixando e vai interpretando e vai acrescentando na visão de mundo hermenêutico e espacial e ambiental. Gadamer vai construindo uma visão hermenêutica, uma proposta hermenêutica, um olhar hermenêutico a partir da ética aristotélica.